Bom dia, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos nossos corações, amém? Você pode tomar o seu assento. Muito bom ter você aqui conosco nessa manhã. Bom saber que a chuva não conseguiu te paralisar. Porque a gente canta assim, né? A perseguição não parou a igreja. Mas só que a cama parou os irmãos, a chuvinha, a gente não estamos sendo parados pela perseguição, pelo Coliseu, enfrentamos até leão. Mas quando tem que encarar o tal do sono e um dia de chuva, eu não sei qual é o Coliseu que você tem que enfrentar, quais são as suas batalhas, mas eu sei que não tem sido fácil para alguns. Valentim, eu vou aproveitar que nós estamos pela manhã, eu estou percebendo assim que está rachando um pouquinho no meu microfone, minha voz já não é muito boa, você vê se você consegue, não sei se é médio, não sei se é agudo, mas para mim aqui de vez em quando dá uma rachadinha. Aí eu posso falar agora de manhã que nós estamos na igreja, né? Só os membros, só os irmãos. Aliás, tem alguém que nos visita nessa manhã? Faz assim um sinal com a sua mão. Uau, seja muito bem-vinda, Deus abençoe você, uma honra ter você aqui, tá? Espero que você seja muito abençoada nessa manhã. Queridos, vamos lá. Eu quero saber o seguinte. Por um acaso nós temos no nosso meio pessoas pacientes? Quem é paciente aqui? Faz assim. Será? Olha um fazendo assim, ó. O André está ali, o mais ou menos dele não é assim não, é assim, ó. Ó. Será que nós somos pessoas pacientes ou somos pessoas impacientes? Como que a gente sabe disso? Nós podemos observar esse detalhe de uma maneira mais difícil, que é quando nós conseguimos olhar para dentro de nós, analisarmos o nosso comportamento em dadas circunstâncias ou situações, e percebermos o quão saímos vitoriosos nessas situações ou não. Mas também nós podemos observar, e essa é uma das maneiras mais fáceis de nós descobrirmos a realidade do quão somos pacientes na nossa vida, é quando nós temos essa coragem de olhar para a nossa família, quem sabe para a esposa, para os filhos, e falar assim, me responda, sem titubear, eu sou uma pessoa paciente? Aí se ela disser assim, sim, me dê 3 virtudes da minha paciência. Não sei. Eu sou uma pessoa impaciente, se você perguntar assim, eu sou uma pessoa paciente e não é, a pessoa vai falar, por que não? Por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, aí tem um monte, gente. Mas será que paciência é importante para a nossa vida? Quando nós olhamos para a realidade do que está contido no livro de Salmos, no capítulo 40, e eu vou aqui me atentar apenas ao versículo 1, 2 e 3, porque nós temos aqui uma narrativa de um salmista que coloca a sua vida em algumas circunstâncias, em algumas situações, e mais do que isso, ele traz uma reflexão de como foi que ele enfrentou essa realidade. Talvez você não tenha parado para pensar sobre isso, mas é provável que você já esteja desenvolvendo paciência em algumas questões da sua vida. Talvez hoje você tenha um pouco mais de domínio próprio com algumas questões que acontecem na sua casa, que acontecem no seu dia a dia, coisas que outrora te incomodavam muito mais e você já se tornou uma pessoa que consegue administrar, ter paciência, porque você começa a olhar para o ambiente, como é que nós vamos desenvolver essa maturidade da paciência? Porque nós também não podemos ser vítima das circunstâncias de um mau comportamento, de uma atitude, ou de algo que é causado pelo outro e que a gente às vezes não sabe administrar. Mas a gente precisa entender o seguinte, uma das virtudes da paciência, e para você entender que isso agora está correlacionado a você e não ao outro, é quando você se depara com uma situação em que o ambiente externo
exerce uma enorme influência sobre as suas expectativas, sobre o que você esperava, sobre o que você almejava, e você percebe que aquilo saiu do controle. E é muito comum você perceber pessoas que são impacientes, só para você ter uma noção. As pessoas que são impacientes, às vezes não fizeram uma gestão adequada e apropriada do seu tempo. Então elas se tornam impacientes, por quê? Porque parece que elas estão sempre atrasadas, parece que as coisas estão sempre dessa forma, sabe? E também acontece a impaciência com pessoas que são organizadas ao extremo e quando chega num determinado momento, as coisas agora corroboram para que a sua estrutura seja abalada. O salmista vai nos dizer assim, preste atenção, Salmos 40, versículo 1 ao 3. Aqui está dizendo, depositei. Em algumas está assim, confiei plenamente. Na minha tradução, na NVI, está escrito assim, esperei com paciência, e aqui está assim, depositei toda a minha esperança, e aí é importante você entender que não tem nada de errado aqui. Porque nós temos o verbo esperar, e nós temos uma realidade do esperançar. Esperar tem a ver com você sentar e esperar as coisas acontecer. E esperançar é, enquanto você espera, você acredita em algo, você se move naquela direção. Entende? Quando nós observamos aqui, esperei ou depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço. Avança comigo, 2, por favor. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Quando nós passamos a fazer uma análise do que o salmista está trazendo nessa narrativa, nós vamos perceber que a paciência, ela envolve um processo em você ser lento, tardio, em acender a ira, em se irar. Quando a Bíblia vai dizer assim, olha, ei, sede pronto para ouvir, mas tardio para o quê? Falar, tardio para se irar. Então, quando você começa, as pessoas impacientes, você está conversando com elas, ela ainda não concluiu o processo. Ela está falando, você atravessa ela assim, o impaciente atravessa. Calma, não fica... Porque isso às vezes acontece no nosso dia a dia. Aí a pessoa fala assim, calma, você não me deixa falar, e o outro, mas eu estou calmo, você está atravessando o negócio. E aí é uma confusão. Pessoas impacientes, o outro começa, e se tiver diante de um prolixo, então, e aí só para, pastor, o que é prolixo? Prolixo é uma pessoa que poderia falar, como diz, uma página inteira, resumida em 3, 4 linhas. Aí essa é uma pessoa que não é prolixa, e o prolixo é a pessoa que poderia falar em 3 linhas, e ela fala em uma página inteira. Ela, sabe, ela é muito extensa no que vai falar, ela conta uma história tão alongada para falar da mesma coisa, e coisas que às vezes estão sem sentidos ali. E talvez você, porque olha só, a gente precisa de pessoas do nosso lado que nos amam, para nos ensinar em amor, falar assim, olha, vai um pouco, tenta ser um pouco mais sucinto. Imagina como que deve ser a cabeça de um prolixo, quando o professor fala assim, olha, você tem aí 10 páginas, faz um resumo disso aí, faz uma resenha, que tem a quantidade de linhas, tem que estar numa página só, tem todo, a pessoa pira, impossível. Como que eu vou pegar 10 páginas e vou colocar numa página, com a quantidade certa de linha? Se estava escrito em 10 páginas, o professor tem que me pedir para explicar isso em 20. Mas essa é uma realidade. Só que a paciência, ela envolve você ser lento, você ser tolerante. Quando nós observamos esse detalhe, olha só. Qual a importância do fruto do Espírito? Quando nós olhamos no livro de Gálatas,
E o apóstolo Paulo escrevendo, falando sobre a importância de nós desenvolvermos os frutos do Espírito. E aí é importante eu e você olharmos para o seguinte: como é que nós vamos alcançar essa graça e essa virtude do fruto do Espírito? A primeira coisa que eu e você nós precisamos entender: pastor, eu não consigo desenvolver paciência, temperança, domínio próprio, amor, alegria, paz. Eu não tenho conseguido ter dias de paz, dias de alegria. Eu não tenho conseguido ter domínio próprio. São questões que estão relacionadas à nossa vida e que elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento enquanto cristão. Por que algumas pessoas não conseguem desenvolver o fruto do Espírito ou não têm essas características presentes na sua vida? É porque o fruto é da onde? É do Espírito de Deus. E aí, se você entender que você não está desenvolvendo os frutos do Espírito, é porque o Espírito de Deus talvez não esteja dominando sobre a sua vida. Então, não desenvolver os frutos do Espírito são evidências ou são sinais de que você não está se tornando um homem ou uma mulher espiritual. Porque se nós somos regidos pelo Espírito e o Espírito de Deus habita em nós, nós vamos seguramente desenvolver esses frutos que Ele vai produzir em nós em dadas circunstâncias. E ser paciente é um fruto do Espírito. Mas como ser paciente num dia globalizado, onde as coisas são muito rápidas, onde as coisas são velozes, onde o que acontece com você aqui, alguém já está rindo ali na frente, porque já filmaram e já está postado no grupo, você chega lá, você fala, que é isso? Onde você não consegue, como diz o outro, em fração de segundos, já viralizou, já virou meme. O que nós precisamos entender é que, observa um detalhe, quando você marca uma consulta com o médico, está marcado para 9 horas da manhã. Você sabe o que a maioria das pessoas fazem? O médico não vai atender 9 horas mesmo, aí já chega lá 9h10, 9h15. Vai chegar 9h30. Ou vai chegar 9 horas. Porque o sujeito pensa o seguinte, 9 horas, eu vou chegar às 9 horas, até que eu vou na carteira, pego a senha para... Não tem que pegar a senha, não era 9 horas, eu cheguei 9 horas. Tem uma organização, tem um processo. Então, se você chega com antecedência, é provável que você vai facilitar o processo. As pessoas não facilitam o processo. E aí as coisas vão embolando. Mas enfim, digamos que você chegou antecipadamente, você pegou ali a senha, você preencheu a ficha, você está aguardando, deu 9 horas, o médico não te chamou, deu 9h30, o médico não te chamou, deu 10 horas, o médico não te chamou, deu 11 horas, o médico não te chamou. E você está lá. Não está. Você não está. Você já foi na recepção. Você já começou a ofender a menina que não tem nada a ver com a história. É um absurdo. Cheguei aqui tal hora, negócio desorganizado. Aí, parece que a menina que é a culpada. E aí, se você tem paciência, você vai chegar, moça, olha, de repente não está relacionado a você, mas aconteceu alguma coisa. O médico resolveu fazer uma cirurgia ao invés de atendimento, porque está difícil. Então essas coisas, mas a gente espera. E a gente está sendo trabalhado na nossa estrutura. Aí você sai dali, aquilo ali é um gatilho para os seus próximos momentos do dia. Quando você não desenvolve a paciência, não permite ser trabalhado, aquela situação vai fazer com que você no elevador, no corredor, no trânsito, no trabalho ou em casa, por aquele sentimento de impaciência, de ira que tomou conta da sua vida, ele vai te acompanhar durante o dia. Você vai comentar com A mais B, o quanto você se sentiu, sabe, abusado. É um abuso, um absurdo, eu não aceito isso. Mas a gente espera. Você vai ao supermercado lotado, você enche o seu carrinho de compra, e você entra numa fila com 5, com 6, com 7, com 8 pessoas, cheio de coisa na mão. Você espera. Por quê? Porque você não tem opção, e você pode até ficar comentando, rapaz, tá cheio, hein? Mas você fica ali. Você quer ver coisa pior? Você entrar na fila e esperar para pagar.
Esperar já é ruim, imagina para pagar. É por isso que uns e outros falam, eu não pago porque é tão difícil esperar na fila. Não tem. Mas a gente espera para pagar. Mas sabe o que é interessante? Às vezes nós não esperamos o tempo do outro, que está sendo desenvolvido, que precisa ser desenvolvido. Às vezes nós não respeitamos o time do outro. Então esses processos que não estão sobre a nossa gestão, e que fazem parte da realidade da construção da nossa vida, a gente precisa buscar em Deus sabedoria e graça, para sermos pessoas melhores. Um dos desafios mais difíceis na vida, é saber quando agir e como agir, quando houver a necessidade de esperar. Esse é um dos nossos desafios. E aí pensa comigo. O que significa esperar com paciência no Senhor? Porque às vezes nós estamos pegando esses reflexos do nosso dia a dia e estamos nos apresentando a Deus da mesma forma, impaciente, irritados. Você não tem noção de quantas vezes e eu quero que você pense sobre isso, porque também pode ser uma realidade na sua vida, nós nos precipitamos e fizemos coisas erradas, por não sermos pacientes e por não esperarmos em Deus. Isso, no cotidiano das pessoas, na vida comum, é a coisa mais normal. As pessoas se precipitarem. E aí nós vamos observar o seguinte: esperar em Deus, aceitar as circunstâncias como um produto da sua vontade. Imagina. Quando você aprende a esperar em Deus, você olha para as circunstâncias e você fala assim, isso é um produto, ou isso é parte do processo da vontade de Deus a respeito do que eu estou vivenciando. E nós estamos com a nossa mentalidade completamente bombardeada por coisas, sabe assim, instantâneas. E quando nós falamos acerca dessa questão de aceitarmos as circunstâncias como produto da sua vontade, a Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e, meu Deus. Então quando nós entendemos que nesse processo de esperarmos em Deus, vai acontecer ou haverá circunstâncias, terão momentos em que existe um produto que é da vontade de Deus para nós sermos aperfeiçoados. Nós vamos entender, já que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deixa eu falar de duas vontades de Deus. A vontade diretiva. A vontade diretiva de Deus está expressa na Bíblia em vários capítulos, vários versículos. Mas a vontade diretiva de Deus tem a ver com Ele mostrar o caminho. Deus mostra o caminho, essa é a vontade dele diretiva. Olha, eu mostro o caminho. A minha vontade é que vocês passem por aqui. A minha vontade é que vocês sigam essa instrução. A minha vontade é que se vocês passarem, trilharem essa jornada, vocês consigam chegar no lugar que eu planejei para vocês. Essa é a vontade diretiva de Deus. Só que tem um detalhe. Timóteo vai falar assim, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, versículo 3 e 4. Isso é bom e agradável perante a Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vontade diretiva de Deus. Mas e o que é a vontade permissiva? A vontade permissiva de Deus é a permissão que Ele dá para que certas coisas aconteçam. Mas é por que motivo que Deus vai dar essa permissão? Em detrimento de quê? Se Ele tem uma vontade diretiva que visa o nosso bem-estar, o melhor para nós, olha Ele falando, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Plano para dar a vocês o quê? Um futuro e uma esperança. Ele está dizendo, olha, você está vivendo essa circunstância, você está vivendo essa situação, você está preso nas dores e nos traumas do passado, eu tenho uma vontade para vocês.
E nessa minha vontade existe um futuro repleto de esperança. Eu não tenho planos de mal, de maldade, de dor e de aflição. Eu tenho planos de gozo, de alegria, de paz. Isso é o que Deus planejou para nós. Só que na sua vontade permissiva, Deus vai aceitar que as coisas aconteçam, mesmo que não sejam de acordo com a sua vontade diretiva, perfeita, boa e agradável. E aí nós temos a ideia de que Deus nos permite em detrimento do livre arbítrio. Só que nesse momento nós somos responsáveis para pegar os caminhos alternativos, se nós quisermos, mas as consequências deles são nossas. Às vezes a pessoa fala bem assim: aquela irmã serva de Deus tão abençoada, por que aconteceu aquilo com o filho dela? A gente pensa que porque a irmã é uma serva de Deus tão abençoada, aquilo não poderia ter acontecido com o filho. Mas entenda uma coisa: a irmã é uma pessoa e o filho da irmã é outra pessoa. E Deus vai operar e Ele vai governar. Muitos de nós somos guardados por meio da oração dos nossos pais. Os joelhos que se dobram, clamando, intercedendo: Senhor, tem misericórdia, livra, guarda, não permita isso, não permita aquilo. Aí o filho vai parar na cadeia. Aí a gente fica: meu filho vai parar na cadeia. Na verdade, o ficar enclausurado em uma jaula atrás das grades só é a tipificação de algo que já estava acontecendo há muito tempo e você não estava vendo. Seu filho já era prisioneiro do pecado, prisioneiro das suas vontades, prisioneiro, escravo de Satanás. E aí quando isso se materializa no mundo físico, a gente não consegue entender. Mas tem mães que conseguem ver o filho parar na cadeia e sair de lá um homem de Deus. Tem outros que saem muito pior. Tem outros que nem vão para lá. Eles são guardados em 7 palmos de terra. E por quê? Porque Deus te dá a liberdade. Ele tem a vontade permissiva. E sobre essa vontade, você que está no controle. E no nosso dia a dia, muitas pessoas não têm aprendido a esperar em Deus, confiar em Deus. Procurar entender essa lição, que demora enquanto a bênção não chega, é parte de um processo de desenvolvimento da nossa estrutura. Deus tem um plano eterno, que inclui o propósito e atividades de todas as pessoas na terra. Ele espera contar com a realização de coisas desejadas ou prometidas, aguardando em fé, confiando nessa expectativa de que o que Deus prometeu é o melhor para eles. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas, infelizmente, elas não querem participar em alguns momentos das decisões tomadas pelo nosso Deus. Então elas vão tomar a sua própria decisão. Quais são os aspectos da espera? Não esperar. As pessoas que são extremamente eufóricas, apressadas e por isso não entendem o porquê de terem que esperar pela ação de Deus, elas se antecipam e fazem coisas ao seu próprio modo. Um exemplo muito assim claro para nós está no livro de Êxodo, no capítulo 32, no versículo 1. Moisés conduzindo o povo, fala: olha, vocês vão ficar aqui no acampamento um pouquinho, porque a terra prometida está logo ali, e eu vou subir ao monte para orar. Mas vocês aguardem aqui, esperem aqui, que daqui a pouco eu voltarei. E olha o que Êxodo 32 vai dizer: mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, o líder e o auxiliar, e lhe disse: levanta-te, faze-nos um Deus. Deixa eu ler aqui na mesma, né? Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nem sabemos o que lhe aconteceu. Eles são persuasivos. Às vezes você, nos seus relacionamentos, está sendo persuadido por pessoas sem fé. Está se permitindo, sabe, ser conduzido por circunstâncias. Quantos de nós, às vezes o próprio marido ou a própria esposa, vai persuadir o marido: eu não acho que você deveria fazer isso, porque você não é isso aqui. Queridos, e aí o que acontece nessa história?
Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, das suas filhas e tragam a mim. Aí Arão fez logo uma colheita de ouro para tudo quanto é lugar. E fez o quê? Um bezerro. Fez um bezerro de ouro. Mas Moisés desceu. E quando Moisés desceu, o que foi isso que vocês fizeram? Precipitação. Quando olhamos para a realidade do rei Saul, o exemplo que nós temos em 1 Samuel 13, a partir do versículo 8. Eles estavam prestes a entrar numa guerra. E o profeta falou bem assim: olha, você vai esperar aqui 7 dias. E fica tranquilo que eu virei. E nós vamos oferecer holocaustos, sacrifícios ao nosso Deus antes da batalha. E quando nós fizermos isso, Deus entregará em nossas mãos os nossos inimigos. A Bíblia vai dizer que Saul esperou. E enquanto Saul esperava, quando chegou no 7º dia, os seus soldados começam a dispersar. Quando os seus soldados começam a dispersar, Saul se preocupa, chama os seus soldados e fala bem assim: ei, traga aqui os holocaustos. E aí o próprio rei vai lá e faz o quê? Oferece o sacrifício. A Bíblia diz que quando ele acaba de oferecer o sacrifício, o profeta Samuel chega e se apresenta a ele. O que foi que você fez? E aí Saul, vendo que você demorava, como 7 dias passaram e você não chegou, e os meus soldados começaram a se dispersar, e eu comecei a perceber que o exército, os nossos inimigos estavam se movimentando, eu tive medo porque eu não tinha consultado a Deus, então nós perderíamos a batalha. Eu fui lá e resolvi o problema. Tem coisas na sua vida que existem autoridades sobre você. E essas foram constituídas por Deus para te cobrir, para te guardar, para te preservar, debaixo da vontade de Deus. Quando um filho desonra o pai e a mãe, é possível que ele morra cedo. A gente vê tantos jovens e adolescentes sendo sepultados, porque desonra o pai e a mãe. Pais, aprendam a construir o princípio de honra dentro da sua casa, para que o seu filho possa te honrar, porque isso dará a ele longevidade. Aprenda você a honrar a Deus, ensinando os princípios. Deuteronômio 6 vai falar assim: você vai ensinar os teus filhos assentado na sua casa, andando pelo caminho. Só que nós temos percebido que uma orfandade de pais vivos, filhos órfãos de pais vivos, e isso tem assolado, isso tem dificultado, isso tem feito com que Satanás ele consiga no seu domínio, sabe, operar e governar. Entenda isso. Se não é de sua competência, não é de sua responsabilidade, espere em Deus, no tempo de Deus. Por causa dessa decisão, Samuel vira para Saul e fala bem assim: pois bem, o teu reinado que seria perpétuo, porque você desobedeceu o Senhor, porque você não foi paciente, porque você não esperou, acaba de ser tirado, e Deus já escolheu um homem segundo o seu coração, que vai governar no seu lugar. Você perde governo, domínio, autoridade, você é humilhado, e é o que Satanás quer fazer com a sua vida, com a minha, com a nossa. Por isso nós precisamos aprender a esperar com paciência no nosso Deus. E aqui a gente tem muita coisa para poder aprender nesse texto tão lindo e tão simples. Mas a gente vai, ao longo da nossa vida, desenvolvendo isso um pouco mais, amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Quero agradecer por você se permitir estar aqui. E quero só te mostrar o seguinte: quem espera no Senhor tem o quê? Tem esperança viva. Quem espera no Senhor desenvolve paciência. Quem espera no Senhor não toma atitudes precipitadas. Quem espera no Senhor não murmura. Não murmura. Quem espera no Senhor não murmura. Quem espera no Senhor tem um controle e uma confiança que inibe todo sentimento de ansiedade. Quem espera no Senhor louva,
enquanto as coisas não acontecem e a resposta não vem, porque Deus está intervindo. Quem espera no Senhor concorda humildemente com a sua vontade. Eu quero ler só mais um texto aqui para a gente encerrar. Deixa eu só abrir aqui. Quem espera no Senhor, coloca para mim Isaías 64:4. Preste atenção nisso. Esse texto ele é muito profundo. Isaías 64, por favor, versículo 4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvidos percebeu, nem olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Nem ouvidos ouviu, nem olho viu. Desde a antiguidade não existe nenhum outro Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando em favor da sua vida, do que você está esperando. Creia nisso. Deus trabalha em favor daqueles que confiam nele, que esperam por ele. Pastor, está demorando. Fica tranquilo. É porque ainda ou você não está preparado, ou não chegou a hora. Amo essa expressão. As promessas de Deus não são como as coisas perecíveis desse mundo. Elas também têm prazo de validade. Entretanto, quando ele vence, não é para jogar fora. É porque chegou o tempo da promessa ser cumprida. Amém? Se está demorando, relaxa, porque não vai perecer. Vai se cumprir no tempo certo.